Que há um problema aqui. Há um problema aqui. Não, calma. Talvez o que eles estão. Eu acho que a crítica que vocês estão analisando é o seguinte: pô, peraí, se eu aceito fazer o debate para falar dos mandamentos, e há uma possível relativização ao que eu tinha dito antes, de que eu não deveria debater porque o conceito do debate é errado, sim, isso pode ser considerado uma relativização. Estou fazendo um complemento ao vídeo anterior. Mas, como eu havia falado antes sobre a questão de situações, vamos dizer, médias e fáceis, e eu havia falado mesmo em 2021 sobre a questão da luta contra o mal, no sentido de que sim, eu já fazia inclusive antes, na igreja mesmo, sim, alguma luta contra o mal, claro, mas eu não achava que as pessoas eram inteiramente más, e ainda não acho, na verdade. Eu estava lutando contra a maldade das pessoas, mas não que elas não tivessem coisas boas também. Então calma aí. Quando eu falo que o próprio conceito de debate é errado, mas que eu fui, veja só, então a contradição já é desde 2014. Mas eu estou indo para a igreja com a grande chance de que haja debate, principalmente desde 2014, talvez até desde 2013, desde o final de 2013, já com pelo menos alguma chance, bem que eu achei que não teria desse jeito, mas no final acabou tendo. Então, pelo menos, talvez desde 2013, pelo menos desde o começo de 2014, eu já estou sacrificando essa ideia lá, no sentido, não, o próprio conceito de debate é errado. Eu sabia que ia ter debate, desde 2014 eu sabia. A questão é o quanto, só que ainda havia também o dever de que eu tinha que ficar na igreja, mas a questão não é essa, a questão é se eventualmente as situações são de fácil ou média resolução, em termos de debate, é luta contra o mal que eu fazia lá, não necessariamente com base no verso de Salomão, mas sim, alguma luta contra o mal, que eu achava certo, Jesus fez luta contra o mal, pelo menos eu tinha que imitar isso de alguma forma, dentro do que eu achasse errado, só que eu criticava a luta contra o mal fora da minha capacidade. Aí o conceito é errado. Não, mas aí tem relativização. Óbvio que eu entendo que o conceito de debate é errado no caso do ministério. Só que eu também entendo o seguinte: se eu faço a luta contra o mal também antes, eu aceito a luta contra o mal naquilo que for dentro da minha capacidade. Então o debate pode ser feito. Tanto que eu fiz, antes de eu sair do ministério, eu fiz debates no próprio Ministério de Pregação. Mas já era o próprio conceito. Então eu não lembro de ter relativizado essa questão. Eu posso ter feito e posso ter errado aqui. Porque seria uma contradição ao que eu fiz antes. No sentido que eu fiz luta contra o mal. Só que o meu desejo é que, inclusive fora da minha capacidade, mas o desejo é que fosse algo dentro da capacidade, porque fora da capacidade eu não vou garantir, e ainda mais se for algo sucessivo. Então eu entendo que o meu argumento foi contextualizado. Então óbvio que eu estou levando em consideração a questão da dificuldade, claro. O próprio retornar pelo conceito de debate é errado, presumindo que haverá debate. Só que se for algo dentro da minha capacidade, poxa, mas eu já faço isso desde 2014, eu concordaria com a luta contra o mal dentro da minha capacidade. Se essa é a questão, mas isso já era algo puro, isso é implícito. Isso é algo implícito, isso é algo atestado. Então não adianta dizer, mas o Alex discordaria da questão da luta contra o mal em qualquer hipótese. Não dentro da minha capacidade. Porque dentro da minha capacidade foi o que eu fiz desde antes. Então eu não lembro o que eu disse, eu não lembro se eu cheguei a abranger a questão de não posso retornar para o ministério porque se tiver debate o próprio conceito é errado. Mas eu entendo que havia uma relativização implícita na questão da capacitação, porque foi o que foi feito antes. Se for assim, tudo que eu fiz antes não faria sentido. É isso que vocês estão levando em consideração? Não, mas aí não. Aí é outra coisa, mas é outra situação. Eu acho que eu tinha pensado nisso, mas eu achei, não vou fazer vídeo sobre isso, porque é implícito. É óbvio que quando eu falo da luta contra o mal, se estiver dentro da minha capacidade, tudo bem, porque daí dá pra fazer. E eventualmente até sem tanto risco para os demais. Só que depois eu falo, não, mas o conceito de debate é errado. Claro, quando é uma coisa difícil, além da capacidade, é errado mesmo. É errado mesmo. Pelo menos eu entendo que seja. Então eu fui verificar, em outras situações eu fui verificar e tudo. Não, mas aí não. É uma questão contextual. Isso é contextual implícito, tem que verificar, tinha que analisar essas questões paralelas também. E valeu, fica esse complemento do canal. Não, mas é outra situação.